tratamentos, quiserem falar de cloroquina, etc., estou aqui, estou à disposição de vocês. Essa era a minha pergunta, professora. Como que a gente vê essa situação que tem conselho de medicina, como é que diz, recomendando, aí o pessoal da infecta um pouco menos, como que está esse processo de decisão? Bom, vamos lá. Vou começar falando de profilaxia. Não existe nenhum trabalho na literatura recomendando, nenhum mostrou eficácia de fazer profilaxia. E se a gente sair um pouco, sabe, meus queridos filhos, dessa questão de medicina baseada em evidência, que é uma coisa da década de 80, aqui no Brasil ficou mais forte na década de 90, final de 90. Quando eu saí da faculdade em 2002, a medicina baseada em evidências era uma coisa que estava já muito estabelecida no Sudeste e no Nordeste estava começando. A gente ainda aprendia condutas baseadas em experiência de profissional, que é nível D, né? A gente precisa ter bom senso, tá? A ciência, ela prova a maioria das coisas, mas a gente não pode nunca, principalmente enquanto médicos, perder o bom senso. Ora, eu estou falando de uma pandemia. Eu vou fazer profilaxia por quanto tempo? Em infectologia, na medicina do viajante, quando a gente vai fazer uma profilaxia para malária, quando a gente vai fazer uma profilaxia para uma diarreia, pensando numa cólera e tal, é por um período determinado de uma pessoa que vai programar uma viagem para a África, para a Índia, ou até mesmo para a Amazônia, dentro do Brasil. E a gente nem sempre pondera a profilaxia estendida, uma profilaxia por todo o período que a pessoa vai. É um estudo muito minucioso. Então, antes de começar a falar do tratamento em si, a profilaxia com cloroquina, muitos profissionais me perguntaram, principalmente médico, né? Sara, e aí vai fazer, não vai fazer? Eu disse, minha gente, pensa, vocês vão tomar profilaxia até quando? Até 2021, Porque a pandemia não vai acabar. A pandemia não vai acabar em julho, a pandemia não vai acabar em agosto, nem em setembro. Ela vai até 2021. Não vou falar aqui para vocês, mas vale a pena. Depois a gente fala de todas as fases de uma pandemia. Uma pandemia tem 8 fases. A 8ª fase é a fase que vai ser para o ano subsequente, os anos subsequentes, aonde a doença ela deixa de ser endêmica, ela deixa de ser pandêmica e vai ser endêmica. Ou seja, eu vou ter um quantitativo de pessoas adoecidas que vai variar aí dentro de um nível que não se torna epidêmico. Então, até a gente chegar numa endemicidade, vai demorar, e vai demorar meses. E aí, vai tomar cloroquina 6 semanas, 8 semanas, sim, aí você acaba, a pandemia não acaba, aí você vai tomar de novo. Então, independente da medicina ainda não ter provado a eficácia de profilaxia, eu duvido muito que vá provar. Porque, do ponto de vista de consenso, né, você olha para a pandemia e pensa, esses profissionais vão tomar remédio até quando? Bom, enfim, mas não tem comprovação científica nenhuma, tá? Além disso, vamos falar de tratamento. Tratamento não existe, até hoje, nenhum trabalho científico com metodologia adequada. Que metodologia adequada é essa? Estudo randomizado, duplo cego. O que é estudo randomizado, duplo cego? Randomizado é que eu escolho, primeiramente, antes de eu falar da randomização dessa escolha. Eu vou pegar uma população com Covid, essa população ela é homogênea, todo mundo tem Covid, não vai ter caso suspeito, todo mundo é Covid, e essas pessoas têm basicamente os mesmos fatores de risco. São tabagistas, são diabéticos, são obesos, etc. Aí eu vou randomizar, eu vou separá-las em grupos, e esses grupos eu não vou saber quem são, nem o profissional, nem a pessoa. Então, para um grupo, eu vou dar uma droga e para outro eu vou dar placebo ou outra droga. Então, não teve. E por que eu faço isso duplo cego? Nem o pesquisador, nem o paciente sabe. Porque eu tenho um viés. Inclusive, um viés energético, né? Quando eu sei que eu sou do grupo que eu estou recebendo, o meu efeito emocional conta. Alguns já pagaram oncologia, vocês sabem. Aquele paciente que tem uma vibração energética melhor, que tem fé, que tem crença, muitas vezes ele tem uma resposta terapêutica melhor. Então, esse é um viés que muitas vezes o médico ignora, mas que ele é fortíssimo. E isso não foi feito para cloroquina com azitromicina, ou só cloroquina, ou só azitromicina. Mas, enfim, vamos deixar religião, aspectos energéticos e vamos voltar para a ciência. Então, não tem trabalho científico que mostre essa eficácia. Essa é a metodologia mais assertiva, porque ela mitiga os viés de tratamento para comprovação de eficácia e até mesmo de efeitos colaterais. E passa por algumas fases.
Então, por nós não termos essa evidência científica, todas as pessoas que indicam cloroquina, elas meio que se baseiam em alguns trials asiáticos, americanos, europeus, e no trabalho científico, que aí sim tem comprovação, sim, de que o vírus, ele inibe, ele tem a fusão dele inibida, tem a replicação inibida e tem a saída dele da célula após a replicação inibida através da ação da cloroquina e da azitromicina. A azitromicina é um macrolídeo e, como tal, age na subunidade ribossomal. Então, ela impediria o quê? O RNA do vírus, estamos falando de um vírus, fita única, RNA, muito semelhante à influenza, que usa o ácido hialurônico para se fundir na célula. E lá no pneumócito, usa a molécula que vai converter a angiotensina, né? A inibição. E aí o vírus entra, faz a replicação dele através do RNA, que já vai passar ali pelo ribossomo e vai produzir todas as moléculas dele. O ideal seria o uso de um antiviral, ou antiviral de fusão, ou um antiviral que iniba a ação desse RNA. O Remdesivir, que é a minha grande aposta, ele é um antiviral que foi proposto para o Ebola, que não deu certo, tentou para o SARS-CoV-1, que causou a síndrome respiratória aguda grave lá no início dos anos 2000, mas que também não teve uma terapêutica eficaz, uma eficácia terapêutica, e que está sendo usada agora, que no início passou a ser promissor e que o FDA está aí, aprova, não aprova. Pois bem, o Remdesivir, ele inibe a RNase viral. Então, ele parece ter mais lógica de usar. Hidroxicloroquina ou sal da cloroquina com azitromicina são drogas de natureza, estou falando de ação, indiretas no vírus. Como infectologista, eu não acredito no poder de assertividade dessa droga. Nem estou falando de trabalho científico, eu estou falando do ponto de vista de ação da droga indiretamente sobre o vírus, tá? Eu desconheço uma terapêutica de doença viral, seja ela respiratória ou de outra forma de manifestação clínica, que a terapêutica foi com drogas com ação indireta. Mas estou aqui para ver os próximos trabalhos. Inclusive, tem trabalho científico acontecendo em Alagoas, que se chama Coalizão, se eu não me engano, que um dos hospitais, ou mais de um hospital, está aí para usar a nível ambulatorial. Então, a cloroquina e a azitromicina, ou uso separado, não tem benefício. Já está provado, temos pelo menos 4 trabalhos publicados aí no BMJ, que é o British Medicine Journal, né, que é um jornal de peso britânico, o JAMA, que é outro jornal incrível de renome internacional, e o New England, além de outros trabalhos do Lancet, que são os trabalhos pelos quais eu procuro ler, né, que são trabalhos com metodologia impecável, né, de impacto internacional, revistas de peso mesmo, que é onde eu acho que o estudante de medicina deve procurar se embasar. São as publicações que a gente monta, inclusive pesquisa de dados para um mestrado, um doutorado, a gente não vai ficar lendo revista menos do que isso, inferiores a elas. E esses trabalhos, eu estou falando trabalhos de 5 de maio para cá, já comprovaram que a azitromicina, hidroxicloroquina, eles não mudam prognóstico, mortalidade e não reduzem a replicação viral. Tá? Então, dessa forma, não adianta a gente ficar prescrevendo cloroquina e azitromicina para todos. Mas, na falta do que fazer, isso precisa ficar claro nessa live, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, e aí a gente vai prescrever droga com nível de evidência que não é nível A, vai. Porque na falta disso, a gente vai prescrever o que tem, que é a associação de hidroxicloroquina com azitromicina. Se é efeito placebo, se é efeito emocional ou espiritual nas pessoas, eu não sei. Algumas têm melhoras, na minha opinião, que a opinião de especialista não conta, tá? Só estou falando porque a live foi feita para mim. Então, na minha opinião, as pessoas melhoram porque 81% irão melhorar, né? Algumas casuísticas mostram aí que são 65% de curso benigno da doença, mas globalmente gira em torno de 81%. No Brasil, a gente ainda não sabe, até porque a gente não notifica a doença leve, só grave. Então, vamos ficar com a casuística aí que varia de 65% a 81%. Se essas pessoas já iam melhorar sem droga nenhuma, que é aquilo que a população e a comunidade médica não quer,
gastar vocabulário com o paciente, acolher esse paciente e assegurar que a doença é leve, que a minoria que vai ficar grave, que não é uma doença letal, não estamos falando de ebola nem de antraz, é uma doença que a taxa de mortalidade, quando passar a pandemia, vai competir aí com influenza. A influenza tem uma mortalidade de 0,03 a 0,3, no máximo 0,5%. Obviamente, é uma mortalidade que, quando a gente pensa em cada vida que morre, dói na alma, mas do ponto de vista quantitativo matemático, não é uma mortalidade como ebola, 20%, algumas casuísticas 50%, raiva quase 100%. Então, leptospirose, que mata mais, uma meningite. Então, a gente sabe que o SARS-CoV-2, a Covid-19, não vai ter uma letalidade alta. A gente ainda não tem 500.000 de óbitos na pandemia, que está transitando aí 5, 6 meses, se a gente pensar na China. Perdão, na China, que começou aí em finalzinho de dezembro. Então, devido a não ter o que dar, a Sociedade Alagoana de Infectologia, o Ministério da Saúde, depois que o nosso digníssimo presidente, a ele toda a honra, todo o respeito, não vou ficar aqui discutindo questões políticas, mas, infelizmente, o presidente exclui, né? Ele bota para tanger a classe médica e simplesmente ele autoriza, ele decreta que é para dar cloroquina. Bom, não estou nem questionando perguntar à comunidade científica médica, né? Mas é ignorar um pouco o que tem postulado aí do ponto de vista científico. Se médico não serve para prescrever, pelo menos se embasar do ponto de vista de metodologia científica para prescrever para a população. Então, virou realmente uma guerra de titãs, onde a gente tem a política dizendo que é para fazer, alguns governadores que têm uma assertividade científica de respeito, tentando se contrapor ao governo federal, e a população sofrendo aí, crendo que a associação de hidroxicloroquina com a azitromicina vai salvar a Covid. E não, ela não vai. Mas, e eu deixo isso muito claro para a paciente, né? A Sociedade Alagoana de Infecto recomendou, e recomendação protocolo não é um gesso, né? É uma sugestão do que fazer, baseado num grupo de cientistas que já estudaram e mostraram que o caminho das pedras é aquele. Sobre as outras drogas, ivermectina, nitazoxanida, que é o famoso Anita, também não temos evidência científica, então não temos muito o que fazer, né? Aos que são corajosos, pode falar. A senhora está falando de outras medicações, algumas pessoas já perguntaram aqui de também acetato de zinco. Eu Sim, não tinha. o zinco ele inibe com receptor celular, ele compete com o SARS-CoV-2, a entrada, a fusão. O zinco, o nível é muito alto que a gente prescreve. Aí a alopatia, Arthur e as pessoas que perguntaram. Não é o zinco que a gente repõe, tipo Centrum, né? Não estou querendo fazer merchandising. Outros suplementos. O zinco é numa dose de 66 miligramas, o uso é por 14 dias. Eu não vejo malefício da zinco. Agora é uma dose alta. Por 14 dias não vai causar uma hipervitaminose, você não vai ficar com uma super dose de zinco, né? Já discuti isso, inclusive, na live com a doutora Revilane, que é uma super nutricionista, tiramos, inclusive, essas dúvidas para as pessoas. Então, dá para tomar zinco, não tem problema. Só que ele é um adjuvante, ele tem o mesmo propósito de uma cloroquina, de uma azitromicina. Ele vai competir no sítio de ação do SARS-CoV-2. Então, a cloroquina vai competir com o vírus, o zinco vai competir, no caso da fusão, por bloquear o receptor da entrada do vírus, e a cloroquina vai competir na subunidade ribossomal. Então, são drogas. E eu fico até me perguntando, será que o vírus é muito inteligente como bactéria, né? Ele não pode usar de algum mecanismo para sofrer uma mutação a mais? A gente não sabe. Já o Remdesivir, não. Ele é um inibidor de RNase, talvez ele tenha realmente um poder aí melhor, só que ele não foi desenvolvido especificamente para ser um anti-RNase do SARS-CoV-2, foi do ebola. Mas eu não sei o quanto que a medicina já evoluiu do ponto de vista da indústria farmacêutica, eu não sei se eles mexeram na molécula do Remdesivir, é uma droga americana, não sei. Me parece que a mesma molécula, é o mesmo antiviral do início dos anos 2000. E aí tem N coisas sendo estudadas, né? Desde plasma, soro de paciente convalescente
Isso não é nenhuma... É promissor, mas não é nenhuma atitude nova da medicina, não é nenhuma proposta terapêutica. Nossa, que novidade. Isso já foi feito com outras doenças, inclusive na pandemia 2009, eu vivi isso em São Paulo. Pega soro de todo mundo que já teve influenza cepa H1N1 suína. Extrai esse quantitativo de soro, injeta nos pacientes graves. Resposta, zero. Já estão fazendo isso no Einstein, eu acho que no Sírio também. Até queria que um dos hospitais que eu trabalhasse aqui em Alagoas participasse. Mas, assim, não é sendo pessimista, não, minha gente. A gente está diante de uma doença viral. É igual a doença bacteriana. Não adianta a gente ficar floreando. Tem um monte de coisa aí, assim, viagem. Ai, a doença é uma doença hematológica. Minha gente, a doença não é hematológica, não, pelo amor de Deus. É uma doença infecto-contagiosa, como outra doença viral. Então, o HIV é uma doença hematológica? Não. Ele tem uma ação, uma repercussão. Inclusive, causa leucemia, causa linfoma, mas não é uma doença hematológica, é uma doença infecto-contagiosa que vai ter uma repercussão no sistema hematopoético, assim como a SARS-CoV-2. O vírus, ele pode causar uma miocardite, não quer dizer que a Covid é uma doença cardíaca. Então, eu acho que, assim, o excesso de informação gera na população que se sente, né, muito, muito médica. As pessoas leigas, à medida que elas leem as notícias, elas dão palpite, inclusive, no que é a doença. Isso gera uma celeuma para a comunidade médica que está atendendo a população. Pode falar, Arthur. Você ia falar e eu atrapalhei sua fala. Não, imagina, é que ainda sobre medicamentos, perguntaram aqui também sobre o uso da enoxaparina. Sim, vamos falar. Bom, então, o tratamento para cloroquina, nitazoxanida, azitromicina e... essas drogas, elas estão indicadas no início dos sintomas até no máximo 7 dias, que é a fase de replicação viral de parte alta do trato respiratório, porque o vírus vai continuar se multiplicando lá dentro do pulmão. Desculpa, travou um pouco a sua fala agora no começo da enoxaparina. O áudio da Dani estava ligado. Vamos lá. Essas drogas todas, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e nitazoxanida e zinco, estão voltados para o início, que a gente fala de fase 1, que dividiram a doença nessas benditas fases, que eu não sou muito adepta, mas tudo bem, vamos lá. É acadêmico dividir, ok, é saudável, vamos dividir. A fase 1 é a fase de replicação viral no polo cefálico, vou dizer assim. É onde a gente tem prevalência de sintomas mais de via aérea superior. Obstrução nasal, ageusia, digeusia, tosse, febre, odinofagia, enfim. E aí, esse vírus, à medida que ele replica e destrói a célula, ele vai descendo. Então, na primeira semana, faz mais sentido dar cloroquina, da azitromicina, da zinco, da isso. Mesmo sem nível de evidência científica, é o que está sendo recomendado. E agora o presidente já disse de mesmo, então a gente é meio que obrigado a dar. Ok? Ok, pronto. Quando o vírus passa de 7 dias, ele já está cometendo mais trato inferior, até por uma questão óbvia. Quem já teve uma aula minha de influenza sabe disso, até porque a célula, ela vai usar, o vírus vai usar o ácido ciálico para entrar. E a gente tem vários subreceptores de ácido ciálico, né? O alfa 2,6, 2,3, a Cris pode dar uma aula de imuno aí brilhante para vocês. Ou seja, eu tenho vários subtipos de ácido ciálico, desde o nariz, na garganta, na traqueia e assim vai. Até que ele chega lá embaixo e entra pelo receptor da enzima que converte em angiotensina. Então, o vírus ele consegue adentrar na célula do trato superior até o trato inferior. Quando a gente passa de 7 dias, normalmente a gente não encontra tanta carga viral na parte superior. Então, o vírus já começa a descer para trato respiratório inferior, e aí eu começo a recrutar células inflamatórias do mesmo jeito que eu recrutei na primeira semana no trato respiratório alto, só que agora no trato respiratório baixo. Essa fase, inclusive, ela pode acontecer menos de 7 dias, porque nem todo mundo é igual, mesmo gêmeos univitelínicos. Então, a doença ela pode se agravar do ponto de vista de trato respiratório inferior dentro de uma semana.
Por isso que eu, Sária, infectologista, não gosto de classificar a doença em fase 1, fase 2A, fase 2B e fase 3. Eu prefiro entender a patogenia do vírus, porque se eu chegar com um paciente com 3 dias de sintoma, com pulmão 70% comprometido, aí o pessoal fica, mas aí ele está na primeira fase. Minha gente, ele já está na fase grave da doença. Se é fase 1, 2 ou 3, não importa. Entendam sempre a patogenia, a fisiopatogenia da doença, para vocês se colocarem do ponto de vista de raciocínio médico e serem mais assertivos na terapêutica. Se a pessoa já está com acometimento pulmonar, a fase inicial de replicação já foi mais curta. Não sei se eu estou conseguindo fazê-los entender. O uso de corticoide, para a gente chegar na enoxaparina. O corticoide só tem evidência científica para pacientes que já faziam uso, porque tem doença pulmonar obstrutiva, ou tem asma, ou tem alguma doença autoimune. Então, nesses, a gente mantém o uso de corticoide. Pulso de corticoide, evidência científica zero. Tem várias pessoas fazendo. Inclusive, eu faço no Hospital da Mulher. Porque antes de saírem outros trabalhos científicos, na ausência do que fazer, vamos tentar fazer. Mas o uso do corticoide é para quem tem doença pulmonar, que é a grande maioria que vai complicar. É tabagista e é DPOC. Né? Não tem evidência você ficar dando corticoide para quem é diabético, hipertenso e está com pulmão de síndrome respiratória aguda grave. Inclusive, você pode piorar. E se a gente pegar um paciente com Covid-19 com sepse, vocês já tiveram várias aulas de sepse, vocês sabem, corticoide em sepse tem muita controvérsia. E quando é dado, é em dose baixa. Então, a gente tem que ponderar o uso de corticoide. Eu ainda recomendo para paciente que tem doença pulmonar de base ou que faz uso de corticoide por outra patologia que não pulmonar. E a enoxaparina, essa está super indicada. Mas não porque a doença é hematológica. A doença continua sendo infecto-contagiosa e por ser uma doença infecto-contagiosa, o vírus tem proteínas que podem causar danos endotelial. Aí eu vou pegar a galera do P6 que está pagando tutoria. E aí o que eu faço quando eu inflamo essa célula endotelial? Eu vou expor fator tecidual e posso ativar cascata de coagulação. Só que eu não estou fazendo isso em vasos grandes, pessoal. Eu estou fazendo isso em microcirculação. E aí eu vou consumir fator de coagulação, eu vou estimular um evento pró-trombótico. Quando o paciente chega no hospital, ele passa por uma estratificação, que a gente fala protocolo de tromboembolismo venoso, protocolo de TEV. Isso faz parte, inclusive, dos hospitais que têm selo de qualidade. Quando o paciente chega com a síndrome respiratória aguda grave, é diabético, é obeso, é tabagista, ele já é classificado como risco para TEV. Então, independente dele, a doença infecciosa só coloca um risco a mais na estratificação de TEV. Estão entendendo? É igual um pós-operatório. Então, o estímulo, não importa se é cirúrgico, se é traumático ou se é infecto-contagioso, é um estímulo pró-trombótico. Então, na minha opinião, não é adequado falar que a Covid-19 é uma doença hematológica. Ela tem uma repercussão por montar uma resposta inflamatória e poder causar uma lesão endotelial de risco de trombose. Vai fazer anticoagulação plena? Lógico que não. É uma dose profilática. Para quem que a gente faz uma anticoagulação plena, Sara? Para quem tiver marcadores alterados. No caso, um dedímero pelo menos uma vez e meio maior. Aí deixa de ser uma dose profilática e passa a ser uma dose terapêutica. Ou se o paciente já apresentar indícios de CIVD trombótica. Lembrar sempre das contraindicações de heparina. Plaquetopenia, hepatopatia, que é uma escolha muito limítrofe, você heparinizar o paciente. E o que mais? E se a pessoa já teve AVC recente, enfim. Uso de antiagregante plaquetário, que estavam perguntando, que AS melhora também. Não li nenhum trabalho científico com evidência de ficar dando AS. Tá? O que mais que vocês querem saber? Então, para paciente internado com síndrome respiratória aguda grave, isso vai acontecer na fase 2B e na fase 3, está indicado, sim, o uso de enoxaparina. Corticoide eu não daria para ninguém, principalmente a fase 1, que são os primeiros 5 ou 7 dias de adoecimento, até porque você vai piorar a replicação viral. E eu já tive, inclusive, casos de pessoas que tomaram corticoide com 3, 5 dias e o pulmão evoluiu com gravidade, com necessidade de tubo. Eu fico até me questionando se isso não foi uso de corticoide precoce. Joia.
Falei só, né? Mas tem um bocado de pergunta ainda aqui, prof. Vamos lá. O pessoal está querendo saber também dos testes, o que é mais, que é mais confiável e qual Certo. o tempo de fazer. Vamos lá. Então, vamos falar rapidinho de teste. Eita, minha gente, o que eu fiz? Eu dei um zoom em mim mesma. Como é que tá? Eu sou Aqui tá normal. tá normal, eu dei um zoom em mim. Testes. Quando as meninas estão rindo, porque eu sou tão lesada com o computador. Eu não sabia nem que eu tinha Gmail, viu, Ritinha? É a Manu, da coordenação, que muda toda a minha, que mexe na minha vida. E as meninas da CCH têm todas as minhas senhas. Vocês querem minha senha também? Podem ficar com a minha senha. Minha gente, é o seguinte, teste. Para fazer o PCR, que é aquele suave que a gente enfia dentro assim do nariz do paciente e na garganta da pessoa, que a gente vai fazer real-time PCR, reação em cadeia da polimerase. Aula de interpretação laboratorial que, infelizmente, eu não dei para vocês, mas vocês estudaram aí. O que é esse teste? Esse teste, eu pego uma substância que chama primer. Esse primer vai encontrar o material genético espécie específica. Então, eu vou jogar um primer específico de SARS-CoV-2. Se essa pessoa, na melequinha do nariz, na melequinha da garganta, tiver o RNA do SARS-CoV-2, esse primer se liga e aí começa a fazer a amplificação do material genético. Então, já vamos falar de um viés. Ora, eu posso ter um erro pré-coleta. A coleta ela tem que entrar com o cotonete dentro do nariz e voltar para a orelha. Se eu introduzo o cotonete lá para trás, obviamente o cotonete vai ser empurrado lá para trás, mas olhando para a orelha. Se eu não pegar a amostra adequada, eu posso ter um falso negativo. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, perguntando ao paciente, quando o cotonete entrou, foi voltado para a orelha, né? Foi lá profundamente, porque chega quase no cérebro. Então, antes de a gente pegar um exame e, seu exame é negativo, a gente precisa entender a coleta do exame, que eu sei que muitos alunos de medicina não gostam do saco que é falar de erro pré-analítico, mas ele é importantíssimo. Quantos pacientes vocês vão pegar que tem um erro pré-analítico e que vocês vão ficar frustrados diante de um resultado falso negativo? Então, primeira coisa é coleta. Não pode vir catota do paciente, nem meleca do nariz. Tem que vir secreção nasal, tem que vir célula. O vírus está na célula, então isso é um outro erro. Uma coisa que a gente deve falar para o paciente é assoie o nariz, tira a catota do nariz. Porque se for catota, vai vir negativo. Isso está na metodologia da coleta do PCR. PCR, melhor dia de coleta, quarto dia de sintoma. Qual é o tempo de coleta? Entre o terceiro e o sétimo dia. Depois desse período, que é o que falam da famosa fase 1, que é a fase de replicação viral do polo cefálico, onde está o vírus que eu falei agora para vocês? Trato respiratório inferior. Como é que eu vou ter uma PCR positiva no nariz se o vírus está se replicando no trato respiratório abaixo? Só se eu fizer broncoscopia e fazer lavado ou escovado ou biópsia de pulmão. Deu para entender? Então, a PCR está indicada nos primeiros 7 dias. Com 24 horas, eu tenho vários pacientes da Unimed com 24 horas de sintoma, com SWAB positivo. Mas também é um erro pré-analítico. A positividade, eu preciso ter uma carga viral estourada, altíssima, para em 24 horas ter uma PCR positiva. Então, recomendado é entre o terceiro e o sétimo dia. Sário, o que você faz? Eu estou com um monte de paciente da rede privada. Quanto mais nível sociocultural, mais difícil da gente convencer que a pessoa começou a ter febre, está 2 horas com febre, não vai dar para fazer a sua PCR. Você vai ter que esperar. Aí vamos para um problema político sério da pandemia. Nem todo mundo vai fazer PCR, principalmente no serviço público. Por quê? Porque desde que o Sudeste começou a ter casos autóctones, que o ministro da Saúde, infelizmente, na época, o então Henrique Mandetta, teve que ser obrigado pelo governo federal a decretar que a pandemia já estava na comunidade. Então, todos os estados da nação começaram a notificar e a pesquisar do ponto de vista público somente as pessoas com síndrome respiratória aguda grave. Desta forma, só está indicado no Brasil desde março que o exame do nariz para fazer a pesquisa do RNA do vírus seja feito em quem tem doença grave, até 7 dias de sintomas. Outro exame, sorologia, que é uma celeuma. Sorologia, o ideal é entre o 14º e o 21º. Por quê? Porque o cutoff, o que é o cutoff? É o bichinho que a gente usa, a substância que a gente usa para detectar a quantidade de anticorpo. E que anticorpo é esse que o paciente vai produzir? IgM, IgA e IgG. Lembrem da IgA, porque é uma doença de trato respiratório, ela também faz parte da resposta imunológica. Então, eu tenho um teste rápido para
pesquisa de antígeno, e muita gente não entende isso, porque acha que teste rápido é um teste rápido. O que é um teste rápido? Teste rápido é um teste cuja realização metodológica é rápida. Mas o teste rápido não é um teste. O teste é qualquer teste que seja feito rapidamente. Esse rapidamente varia de 15 a 30 minutos. Então, eu tenho o teste rápido, que é pesquisa de proteína do vírus. Isso não é sorologia. E tem o teste rápido, que é sorologia. E dentro da sorologia, eu vou ter para pesquisar IgG, IgM, e para pesquisar IgA e IgG, tá? Quando é que esses testes começam a ficar positivos? Ora, diante de uma doença infecto-contagiosa, o nosso organismo pode começar a produzir IgM dentro de 24 horas. Só que imagine, eu estou lá no meu trato respiratório, começando a produzir IgA e IgG, à medida que a minha célula apresentadora de antígeno mostra para esse linfócito, que também apresenta antígeno para o plasmócito, vai ativando o plasmócito. Eu estou falando de uma quantidade muito pequena. Até que isso fique no nível de um exame sorológico detectar, eu preciso ter muita molécula numa quantidade suficiente para aquela metodologia desenvolvida pela engenharia, pela robótica, detectar. Por isso que a maioria dos testes rápidos sorológicos preconizam depois de 7 dias de sintomas. O que é que a gente está vendo com a metodologia teste rápido sorológico para SARS-CoV-2? Que tem um monte de falso negativo entre o 7º e o 14º dia. E aí você recomenda o paciente que tem toda a clínica de COVID, exame tomográfico de COVID, que não conseguiu fazer a PCR, que vem com a sorologia negativa, repita esse exame. Porém, ele pode, inclusive, não ter soro convertido e ser COVID, e a gente não vai fechar critério laboratorial. E aí vem aquele mix, né? Que prova de residência adora fazer. IgG positivo, IgM negativo, IgM positivo, IgG negativo, por aí vai. Quando a gente tem um IgM positivo e um IgG negativo, significa apenas uma coisa, que você não conseguiu ainda soroconverter IgG. É o fim do tempo? Não. Você simplesmente não vai soroconverter. Posso repetir esse exame dentro de 2, 3, 4 semanas. E aí eu posso aparecer uma IgG positiva e posso continuar com a IgG negativa. E aí o que eu faço? Corto os pulsos? Não. Você simplesmente não terá imunidade duradoura para SARS-CoV-2. Você ficou ali só com a IgM, que tentou apresentar e você não fez a imunoglobulina. E aí a gente tem N explicações para isso. Você pode ter um defeito de correceptor de imunoglobulina, você pode ter um problema no gene de produção dessa imunoglobulina, você pode ter um problema na subclasse de imunoglobulina, porque a IgG tem IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Então, não adianta a gente ficar interpretando somente o exame laboratorial. Se a pessoa está melhor dos sintomas, ela tem somente a IgM positiva, e você não tem como realizar uma PCR, porque a IgM positiva dá a sensação no médico de quê? De que essa pessoa está na fase de replicação. Gente, a IgM, ela não vai morrer com vírus. Ela vai continuar, até porque ela é o sítio de informação para a IgG. Algumas doenças infectocontagiosas, a IgM fica positiva 9 meses, é quase uma gestação. 3 meses, 6 meses. Então, não dá, às vezes, para o resto da vida, não dá para esperar a IgM sempre negativar. Tá? Ainda mais diante de uma doença nova, que o sistema imunológico está aprendendo a lidar. Existe, sim, essa realidade de várias pessoas estarem com seu IgM positivo e IgG negativo. Meu querido, minha querida, você não está 100% imune para a Covid. Vai ficar imune aí enquanto você tiver essa IgM ou somente essa IgA. Quando eu tenho IgM positivo e IgG positivo, estou imune. Não quer dizer que eu estou replicando o vírus. Depende do quê? Da correlação clínica. Como é que está esse paciente de vocês? Está com sintoma? Não, está sem sintoma. Libera a pessoa, tira ele do quarto para não morrer lá de depressão. Se eu tiver com a IgG positiva e a minha IgM negativa, é o sonho, né? É o prêmio da Mega Sena. Significa dizer que você está com imunidade duradoura. Porém, por ser uma doença respiratória, não necessariamente vai ser tão duradoura assim. Está aí influenza para dizer para a gente que todo ano a gente tem que vacinar, tá? Basicamente é isso que tem para dizer de sorologia, sempre correlacionar com a clínica. Vocês precisam saber se o paciente tem sintomas ou não. Não adianta pegar o exame e dar um resultado, certo? O que mais vocês querem saber? Dessa parte de testes, o pessoal pergunta aqui sobre reinfecção.
Vamos lá falar de reinfecção. Reinfecção, ela vai poder acontecer, inclusive quem tiver IgG. A gente não sabe quando. Não tem trabalho ainda mostrando reinfecção de pessoas previamente infectadas. O que tem? Tem PCR aí de uma modelo na Ásia, 47 dias positivo. Minha gente, a gente está falando de um vírus de RNA. Fita C. Ela aprontou alguma, ela saiu da reunião. Pode ter caído lá a internet também, vamos ver o que dá. Minha gente, perfeito, não é? Que presente! Eu acho que ela estava certíssima quando ela disse que preferia entrar ao vivo. Certíssima! Foi. E, gente, eu estou vendo as perguntas aqui, vão com calma aí, tenham fé que eu vou perguntar tudo que estava no chat, só não que ela já respondeu. Tem gente aqui mandando WhatsApp para mim com coisas que ela já respondeu. Pessoal, eu estou muito feliz por esse momento, muito feliz. Lamento que foi um problema de comunicação e eu estou assumindo, porque como a Sara ficou como minha responsabilidade, eu, de fato, eu e Arthur nos envolvemos o máximo, mas assim, a responsabilidade do convite, da organização para que Sara participasse era minha. Até pela afinidade, porque do grupo todo, né, que estava lá, era eu a pessoa mais próxima dela. Então, nós realmente fizemos de tudo para que ela participasse, mas ela o tempo todo relutante em só fazer uma fala. O que ela queria era isso. Mas por uma questão de comunicação, eu estou assumindo aqui, eu estou gravando, então eu estou assumindo que por uma questão de comunicação, eu achei que o Arthur já tivesse entendido que ela faria isso hoje, e o Arthur estava aguardando a minha confirmação. Mas que bom que tem um número significativo de alunos na sala e que, com certeza, estão sendo altamente contemplados pela fala da Sara. A professora Sara está sem áudio. Estou vendo que a senhora está falando, mas eu acho que seu áudio está desativado. Voltei, tinha acabado a bateria. Desculpa. Querem continuar? Querem encerrar? Com certeza continuar. Oh, meu Deus. Tu disse que tinha disponibilidade, Sarita. Então, esses meninos vão te explorar, Sarita. Eu estou com tanta saudade, Rita, deles. Olha, é o presente da IESC para eles, Sarita. Você está sendo o presente do encontro científico para eles. Mas não é melhor assim do que um vídeo gravando com a cara de pastel. Eu não gosto, não. Eu me detesto gravando em vídeo. Não assisto as propagandas do governo, tô horrível. Eu gosto assim, cara a cara. Vamos lá. O que eu estava falando? Eu estava falando da interpretação sorológica e do risco de reinfectar, não era isso, Arthur? Não, isso mesmo. Pronto. Então, a reinfecção, eu estava dizendo da modelo... Vocês estão me vendo? Da reinfecção. Está tudo certo? Com tudo vídeo, certinho. com áudio, Arthur? Tudo ok. Da modelo italiana, que 47 dias PCR positivo. Como é que a gente sabe quanto tempo o sêmen do homem transmite zika para a mulher? A gente roda a PCR todo dia. E a gente chegou no número de 188 dias. Então, por essa quantidade de repetição, a gente... a partir desse dia, a PCR deu negativo. Então, tem pessoas que têm PCR positiva 20 dias, 21 dias, 28, essa moça aí 47, que eu acho que é a que tem mais tempo na literatura. Isso não quer dizer que a pessoa está transmitindo. Porque o que eu falei para vocês lá? Lembra que Sara não fala nada que não seja importante. O que é a reação em cadeia da polimerase em tempo real? Eu jogo primer, que é a espécie específica, que vai encontrar RNA. Então, eu posso fazer uma PCR quantitativa, uma PCR qualitativa. A PCR que o governo brasileiro adotou é uma PCR qualitativa, não é quantitativa. Porém, nessa PCR, eu consigo ter um indício. Aqui é uma dica de especialista para vocês. Eu consigo ter um indício
Se essa quantidade de vírus é vírus que está replicando, é material genético. Quando eu não tenho a disponibilidade de uma PCR quantitativa. Isso não é a metodologia que a gente pode lançar. Por isso que o LACEN aqui em Alagoas nem fala disso. Como é isso, Sara? Quando a gente pegou lá a secreção do nariz do paciente que tem que vir em célula e joga o primer, se você tiver com a carga viral replicando, você vai ter isso a detecção do primer junto do PCR do vírus que está se multiplicando, ela é muito rápida, ou seja, ela detecta muito mais rápido do que quando eu tenho só RNA de vírus que não se multiplica. Deu para captar? Isso, numa PCR qualitativa, a gente vê em tempo. O tempo que o primer abriu o material genético, isso é muito rico. Isso é muito, muito, muito de especialista. Por quê? Porque quando eu rodo uma PCR num lugar que eu não tenho quantidade e faço só qualidade, não vem no rodapé o tempo que abriu, em segundos ou em minutos, dependendo do aparelho que você usa. E aí, o que a gente faz? A gente liga para o cara. Por isso que a gente tem que trabalhar interdisciplinarmente. A gente tem que amar o colega enfermeiro, o técnico do laboratório, o biomédico, o bioquímico. Todo mundo tem que se amar. O farmacêutico, que é super importante. Aí eu ligo lá para o meu colega que faz a biomedicina e digo, bicho, quanto tempo essa PCR demorou aí para abrir? Ah, doutora, abriu em tantos segundos. Isso daí já está perto do cutoff, que ia sair negativo. Então, se eu estou com um paciente que está melhor dos sintomas, que tem uma IgM positiva e a PCR dele no 14º dia ainda está positiva, dependendo da velocidade, do tempo que esse primer pegou, eu sei que aquilo dali não é vírus viável e é só RNA. Isso é um dado, como é que eu posso dizer? É um dado a mais que eu estou falando para vocês, uma coisinha assim muito subjetiva do exame, que é da metodologia da PCR, que deixa a gente tranquila para liberar essa pessoa de volta para o trabalho. Porque quando o médico pega uma PCR positiva, meu Deus, parece que é um atestado de óbito. E não é assim. Lembrem sempre, nenhum exame substitui a clínica e o que vocês estão vendo, sentindo do paciente de vocês. Isso é o mais importante. Na época de Hipócrates não tinha material de PCR, muito menos tomografia. Ele fazia medicina olhando, sentindo, ouvindo as pessoas. Então, o que a medicina hoje, baseada em evidência, perde, e hoje a comunidade médica está desesperada, depressiva, ansiosa, se matando, é porque a medicina baseada em evidência não está dando resposta, porque não tem evidência. Então, a gente precisa resgatar o bom senso, a medicina tradicional, de escutar, de sentir, da gente não se perder na interpretação de exames, de uma boa terapêutica, para poder continuar fazendo a medicina para passar segurança para essa pessoa que a gente atende. Senão, você endoide a comunidade leiga. Então, a PCR, mesmo ela positiva, não significa dizer doença em atividade. E quando eu tenho uma IgM positiva, uma IgG negativa e não tenho uma PCR, que é um grande problema hoje, já que a gente não faz PCR para todo mundo, fica a critério do médico liberar essa pessoa. Por quê? Porque a IgM não vai morrer amanhã. E aí eu tenho um exemplo, por exemplo, eu tenho uma gestante hoje, caso real. Eu tenho uma gestante que ela está trancada em casa, ela está na casa dos familiares, porque o cônjuge dela está internado com Covid, e aí os familiares, por serem idosos, estão mantendo ela em isolamento. Ela já fez 2 exames de sorologia e IgM continua positiva. Ela não tem sintoma. É lógico que eu vou liberá-la do convívio. Ela não tem sintoma. A PCR dela ainda não está pronta. Então, por critério de não ter evidência clínica de sintoma, eu libero essa pessoa, porque a PCR, a IgM dela vai continuar positiva. E ela até agora não soroconverteu. Não sei se está dando para vocês sentirem como é o feeling da coisa. Por isso que é importante vocês estudarem a base imunologia, bioquímica, farmaco, para que vocês entendam, quando entrarem nas tutorias das especialidades, como é o manejo no dia a dia de uma doença. Porque senão a gente se perde interpretando o exame sem correlacionar com a clínica, tá? O que mais? Quais seriam as principais alterações no hemograma do paciente positivo? Perfeito. Inicialmente, a gente pode ter, inclusive, leucocitose, porque diante de uma doença infecciosa, o hemograma vai fazer o quê? Principalmente nas primeiras 24, 48 horas, vai denotar laboratorialmente a liberação dessas células inespecíficas da resposta imune
inata. Então, eu posso ter, inclusive, desvio à esquerda, presença de bastões. Porque o que eu estou liberando na minha medula? Aquelas células que estão ali armazenadas, prontas para uma resposta inata, segmentados e bastonetes. Então, é natural que eu possa ter, inclusive, uma leucocitose com desvio à esquerda. Com o passar do tempo, devido ao consumo de linfócito, apresentação de antígeno, eu posso desenvolver, por ser uma doença viral, um quadro de linfopenia. E aí sim, eu já tenho trabalho científico de dados epidemiológicos que mostram que uma linfopenia abaixo de 800 é fator prognóstico ruim. Então, à medida que os dias passam, muito provavelmente depois de 7 dias, quando eu tenho no hemograma uma linfocitose absoluta, vocês devem olhar se o valor de corte é abaixo de 800, isso denota para a COVID-19 indícios de gravidade, tá? Plaquetopenia também é um indício de gravidade e ela pode denotar, inclusive, até o consumo devido a CIVD. Joia. A senhora falou de fases da pandemia e pediram aqui tanto para saber uma boa fonte para ler sobre essas fases, como também para saber em que fase a gente estaria nesse momento. A fase da pandemia ou a fase da doença? A fase da pandemia? Eu entendi da pandemia. Ah, tá. Tem livros de epidemiologia que tem livros de metodologia científica que cita um pouco, eu posso passar para vocês. Artigo científico eu não tenho que fale sobre fases da pandemia, eu tenho literatura de livro. Aí eu posso tirar print, posso me comprometer para mandar para a Ritinha ou então para você, Arthur, por WhatsApp, foto das capas dos meus livros, tá? Tá, perfeito. Nesse contexto, em que fase mais ou menos a gente estaria? A senhora mencionou 8 fases. Aí tem como a gente ter uma ideia disso que também... que fase a gente está? A oitava fase, ela não faz parte da fase da pandemia em si. A oitava fase são os anos subsequentes. A pandemia, ela tem 7. A gente fala, na verdade, são 8, porque a pandemia ela vai embora do ponto de vista de pico, né? A gente está transitando já aí na 6ª fase, chegando na 7ª, não se preocupem. Só que não vai passar em semanas, são meses. E a gente tem um risco de ter a segunda onda, o segundo pico. Porque o quantitativo de pessoas não expostas, porque estão em quarentena, à medida que a gente voltar a comércio e atividades em geral, elas vão adoecer. E aí você pode passar pelo segundo pico. Mas tudo bem, a gente está preparado. A segunda turma de medicina da UNIT vai se formar e vai trabalhar comigo. Fecha o coração. Voltei, caiu aqui, apertei o botão errado. É justamente isso que o pessoal estava falando, se tinha uma previsão do pico e da estabilização da curva. Tem sim, tem uma previsão aí até o início de agosto, tá? O pico vai acontecer ainda, né? A gente começou o pico, mas o pico também ele não é só de um dia, de uma semana. Às vezes a população fica esperando que o pico seja aquela semana, mas não é. Alagoas já entrou no pico, né? Vamos passar ainda por esse mês de junho no pico e depois a gente achata a curva. Porém, isso não significa dizer que o sistema de saúde vai folgar. Porque a gente está falando de pacientes graves que vão ficar na ventilação mecânica semanas. Eu já falei aí no início, tem paciente mais de um mês hospitalizado. E aí, à medida que a vida volte ao normal e a gente volte a ter neurocirurgias, cirurgias gerais, cirurgias ortopédicas, problemas clínicos, infartos, AVCs, as terapias intensivas estarão ocupadas com pacientes COVID. Eu sei que não é o objetivo da pergunta. Vocês perguntaram quando vai achatar a curva. A gente acredita que a curva vai se achatar a partir de julho, agosto, né? Sendo bem otimista. Depende muito da educação populacional, mas a projeção matemática é final de julho. Agora, o colapso da saúde é uma outra coisa, né? Ele vai acontecer, acreditamos nós, né? Por conta da ocupação de leitos. Tem uma pergunta aqui que fala sobre ventilação mecânica. Eu não entendi muito bem, então vou ler ela do jeito que foi colocada. Prof, o tratamento ventilatório sabe-se que depende do caso, qual fenótipo e tal. Mas de forma rotineira, utiliza-se VCV? A gente usa modo assistido controlado, sim.
Sim. E controlar o CO2. Como estão fazendo aí? Do mesmo, o protocolo em Alagoas, graças a Deus, a gente está com a equipe de fisioterapeuta muito, muito, muito boa. O protocolo ele terminou ficando universalizado em todos os hospitais, pelo menos da capital. Interior, eu não sei dizer. Mas o que a gente está preconizando é o modo assistido controlado, PIP alto. A gente inicia com a FO2 alta, principalmente 100% logo depois que o paciente é entubado. E a gente vai fazendo os parâmetros de gasometria todos os dias para tentar reduzir essa FO2. E aí a relação da FO2, ela é como se fosse uma régua, um espectro, né? Ela vai variar a FO2 conforme o índice de oxigenação, que é a relação PO2-FO2. E à medida que o paciente vai apresentando melhora gasométrica, volume corrente bom, mantendo volume corrente bom, você vai reduzindo o PIP até chegar nos critérios de extubação. Mas o protocolo, universalmente, ele preconiza, isso já é com desfecho na literatura de melhor prognóstico e diminuição do desfecho de mortalidade, manter o paciente pelo menos 2 dias com sedação e bloqueador neuromuscular. E, obviamente, a pronação. Quando a gente prona, a relação PO2-FO2 muda muito. Então, é um paciente que a gente precisa ter muita paciência, proná-lo quase todos os dias, ele fica, às vezes, horas, às vezes, uma noite toda pronado, e quando a gente desprona ele, a relação cai. Então, o paciente... Oi? Então, é um paciente de manejo difícil de ventilação mecânica. Mas, sim, o modo é assistido controlado. Que pode ser a volume e a pressão, né? Outra pergunta é se a senhora tem algum palpite de quando vai aparecer uma vacina. Sim, a vacina vai aparecer logo em breve, né? Americanos e europeus. Porém, não vamos nos animar muito, porque o Brasil ele não deu nenhum incentivo financeiro. E a vacina, ela vai ser disponibilizada, primeiro, ela vai ter que ser fabricada em larga escala. E ela vai ser disponibilizada, obviamente, para os países que deram o fomento financeiro, né? Deram ajuda financeira. E o Brasil não participou. Eu vi aí uma notícia, não sei se foi fake news, porque você não sabe mais nem se seu horóscopo é fake news ou não, que o Bolsonaro ia dar um incentivo financeiro para participar e, dessa forma, garantir aí um lugarzinho quando da larga produção de vacina. Mas até a gente ter o término da última fase, que é a fase 4 de vacina, e começar a produzir a vacina em larga escala para distribuição mundial, resumindo, eu acredito vacina no Brasil 2021, sendo muito otimista. A não ser que o governo se empenhe muito e dê muita grana para a vacina chegar no Brasil antes, quando terminar as etapas de vacina. Outra pergunta aqui é se a senhora tem observado um perfil de paciente mais propenso ao desenvolvimento de complicações aqui em Alagoas. Um exemplo que ela deu seria a obesidade. Sim. O estudo epidemiológico que a gente está fazendo dos óbitos, Arthur, não sei quem fez a pergunta, é impressionante como obesidade é muito semelhante à influenza. Obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo é uma coisa que está presente em quase 90% dos óbitos. Mesmo não, principalmente jovem, obesidade. Só posso Muito dizer que semelhante. morro de medo nesse momento. Oi? Só posso dizer que morro de medo neste momento. Depois Porque dessa Mas classe 1 na acima de escola. 30, começa a subir e descer as escadas do prédio de Pois máscara. é, tem que sair correndo aqui dentro de casa, dá um jeitinho. Mas, infelizmente, já perdemos pessoas jovens com menos de 40 anos por obesidade, mas é obesidade mórbida. Graças a Deus não é o caso. Mas, gente, perguntem. Tem uma pergunta aqui de quanto tempo após declarado curado pode ser doador? Doador de plasma? Creio que sim, eu entendi. De Seria... plasma, daquela pesquisa que eu falei? Normalmente, eles procuram as pessoas depois de 14, 21 dias. Mas eles processam, eles ultrafiltram plasma, passa por toda uma metodologia. É igual a plaqueta e sangue, hemácia irradiada, ionizada, fenotipada. Não extrai o plasma e já injeta, não. É uma hemoterapia mesmo. Passa por um processo dinâmico aí de purificação desse plasma para concentrar os anticorpos.
Joia. A Olga quer saber como que é a sensação para a senhora de ter vários amigos, colegas de trabalho adoecendo e tendo um prognóstico ruim. Olga, interessante você perguntar isso, porque hoje meu melhor amigo de faculdade está internado, entubado, grave. E antes de ele ser entubado, ele escolheu fazer 2 videochamadas. Uma para a família dele, eu acho que quis ver os filhos, e outra para mim. E na manhã eu chorei quase 1 hora no carro, porque ele é meu amigo irmão. Aquele que eu tirava da balada, sabe? Levava para casa, que gerenciava as 3, 5 namoradas dele, enfim. Irmão mesmo, que estudava comigo e tal. E uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Meus pais também, conheço os pais dele. E aí ele não foi entubado de manhã, foi pronado, ficou e tal, não sei o quê. E aí ele fez uma videochamada para mim à noite. E depois que eu tinha chorado e falado com os meus amigos, né? Eu andava muito com os meninos da faculdade. Eu era da turminha da bagunça. Eu não pareço, né? Tão CDF, mas era da turminha da bagunça, porque eu era motorista e a pessoa que tinha mente para conduzir os meninos da cachaça. E aí sou amiga deles até hoje, obviamente, são meus irmãos. E foi um chororô, foi uma videoconferência de nós 4 e foi aquele chororô. Eu falei, ó, ele vai ser entubado e tal. E aí ele não foi entubado de manhã. E quando foi de noite, ele me ligou, videochamada. Aí eu já estava mais serena. Mas ele estava com um olhar de despedida, sabe? E o que eu posso dizer para você, Olga, e todos, é que eu sou muito serena para a morte. A morte da minha irmã, há 14 anos, ela morreu com 35 anos. Me fez enxergar a vida de outra forma, e a medicina também. Eu nunca tive problema em lidar com a morte. Quando a minha irmã morreu, eu aprendi que a gente deve ser grato por cada dia, cada segundo de vida dividido entre nós. Então, se hoje Deus levasse a Alice, minha filha, que tem 4 anos e 7 meses, eu ia ser muito grata pela vida dela. Por quê? Porque de mim eu não tenho nem controle, quanto mais da vida do outro. Então, o que eu falei para ele, para o meu amigo, que eu não vou revelar o nome, em respeito a ele e a família, eu disse para ele, está tudo certo. Eu vou estar aqui se você sair. E se você for para cima, você vai ficar me esperando lá. E a gente vai estar sempre unidos, na energia, no amor, porque eu amo você. Seja entubado em paz. E eu lido com muita tranquilidade com perdas, porque a gente está nesse mundo de passagem. E eu acho que isso é uma outra mensagem que eu gostaria de passar para vocês. A gente não pode ter apego nem às pessoas, nem às coisas. E sermos sempre gratos, porque é a gratidão que faz com que a gente passe por momentos difíceis, como as perdas. Então, ao invés de eu pensar, meu amigo pode morrer, minha filha pode morrer, meu Deus, obrigada, porque eu convivo com essa pessoa há 22 anos, desde 1997, quando eu entrei na faculdade. Obrigada por tal pessoa, por quem eu passei na vida. Né? Então, no dia que os meus pais morrerem, eu não vou lastimar a morte, eu vou dizer obrigada, meu pai, obrigada, minha mãe, porque me deram a oportunidade de vir ao mundo, o que é uma honra muito grande, mesmo que o meu pai ou a minha mãe tenham cometido os erros deles, ou se eles tivessem sido pais ruins, coisa que eles não foram, foram maravilhosos. Mas eu encaro a morte sempre como um agradecimento e nunca como uma lástima. E eu falo isso porque a morte da minha irmã foi trágica. E eu, na morte dela, aprendi a agradecer pelos 35 anos de vida. Se hoje ela tivesse, ela teria já quase 50. Então, eu encaro o adoecimento dos meus colegas e desse meu melhor amigo que está grave. Quando ele é despronado, a saturação dele, o índice de oxigenação vai para 100. Quando ele é pronado, vai para uns 200. E eu sei que ele vai ficar entubado muito tempo. E eu estou otimista, mas o que for da vontade de Deus, aprenda uma coisa. A medicina não salva todos. Nós somos limitados. E a gente precisa se colocar no lugar e na condição de que médico é ser humano. Acima de nós está a determinação de Deus e a escolha do paciente. Então, eu lido muito tranquilamente com morte, eu lido tranquilamente com sofrimento humano, eu tento passar tranquilidade, serenidade, como eu falei no início da nossa videoconferência. Sofro, né? Estranho seria se eu não sofresse. Mas eu procuro vibrar cada célula do meu corpo na gratidão por todo o período que eu vivi com aquela pessoa. Então, dessa forma, eu suporto bem as perdas. Não sei se a senhora está conseguindo ver o chat aqui, mas todos estão agradecendo muito pela mensagem da senhora. Realmente foi muito bonita. É muito inspirador. Tem mais 2 perguntas aqui. Uma, ela pergunta se tem usado valores mais altos de PIP para recém-nascidos. Uhum.
A gente tem uma dificuldade para recém-nascido. O filtro que a gente usa, o HMEF, ele não se conecta à traqueia do bebê. A traqueia não, perdão, ao tubo orotraqueal. E aí a gente termina deixando o filtro só na entrada e na saída, né, da INS e da EIS, no ventilador. E esse filtro, quando ele não é próprio da neonatologia, ele causa uma resistência maior para o bebê, né? Isso já é uma prática comum em alguns hospitais públicos e alguns privados, quando não padronizam filtro específico da neonatologia. O neném, ele não vai nascer com a Covid. Ele vai nascer prematuro, né? Porque a mãe teve Covid, uma síndrome respiratória aguda grave. Então, o manejo desse bebê vai ser de um pulmão que vai ter aí que tomar sulfarquitante e vai ser de uma membrana hialina e tal, e com certeza vai precisar de PIPs mais altos. Mas não por causa da Covid, por causa da condição da prematuridade. Não tem trabalho na literatura e ainda não tem nenhum caso descrito na literatura mundial de Covid transplacentário. Tem até o SARS-CoV-2 na placenta, mas causando doença em neonato, não. Eu tenho mais de um bebê, eu acho que eu já tenho 3 ou 4 neonatos com Covid positivo, suave do nariz, até porque ele está ali no peito da mãe mamando, mas sem doença grave. Aliás, sem doença nenhuma. Neném assintomático. RN, eu estou falando. Nossa. Perguntaram também da situação da quarentena. Até quando a senhora acha que vai precisar e se realmente é necessário? O precisar é preciso, né? Mas o preciso é pela quantidade de leito disponível, né? A transmissão continua acontecendo. Eu não sei, né? Um monte de gente fica me perguntando, o governador falou alguma coisa? Não, minha gente, o governador não me fala nada não, viu? Ele é uma pessoa autônoma, extremamente inteligente, toma as decisões dele pautado em embasamento científico, e ele pergunta o que ele quer, na hora que ele quer, e ele tem uma estratégia, assim, com todo o gabinete que presta assessoria. Eu não sei de lockdown, eu não sei o que vai ser do decreto, está acabando, né? Hoje é dia 20, estamos aqui na live, não sei qual foi o pronunciamento, mas sim, eu, Sara, médica infectologista, gostaria que fosse decretado o lockdown pela questão do colapso do sistema de saúde. A gente está com muito paciente na rede pública, esperando o leito, e com o adoecimento dos profissionais, a gente não consegue operacionalizar mais leito do que a gente já tem. Com certeza. Tem outra pergunta aqui, que ele fala, minha irmã tem doença de von Willebrand, e isso remota alguma alteração benigna ou maligna em caso de infecção por Covid? A gente ainda não tem, né, associação de doenças hematológicas com Covid-19. Vou dever essa pergunta, não sei responder. Se vai ser um mau prognóstico e vai ter uma probabilidade maior de ser IVD trombótica ou hemorrágica, ou se vai ser um fator protetor, né? De repente até protetor, se a pessoa tiver doença de von Willebrand. Mas até agora não tem nada, né? O que parece ter, mas não é de doença de von Willebrand, pacientes com a gama-globulinemia parecem não desenvolver a doença forma grave. Outra pergunta aqui, se tem algum lugar que esteja recebendo doação de plaquetas? Tem. Hemopac tá, e o Hemoal. Né? Nossa professora Yasmin da UFAL está precisando, e outros pacientes. O Banco de Sangue de Alagoas está com estoque quase zerado. Não só plaquetas, mas sangue também, podem doar. Outra pergunta aqui, se uma paciente que já fez tratamento em casa, mas continua com sintomas leves, como proceder? Só esperar? Só esperar melhorar a sintomatologia para essa pessoa poder ter um convívio, né, com as outras pessoas mais próximo. Mas mesmo assim, depois ela deve usar máscara pela questão social, né? Até você provar na rua, se você for ao mercado, um posto de gasolina, sei lá, que você já teve Covid, melhor sair de máscara. Mas sim, tem que esperar a resolução dos sintomas. Pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise, existe algum protocolo específico, algum risco maior? Sim, risco maior. A gente está com acometimento na população que tem doença renal crônica de base maior. 90% de quem já tem alguma lesão renal está aparecendo com evento agudo, ou seja, agudizando a doença renal crônica. Mas a média, para quem não tem doença renal, a média de prevalência de doença renal por Covid em terapia intensiva gira em torno de 20%. Mas para quem já tem uma doença renal pré-existente,
está chegando a um acometimento de 90. O que é esperado? Você está com a síndrome respiratória aguda grave, vai ser entubado, essa pressão abdominal pode aumentar por conta da PIP, e aí você pode ter uma redução do fluxo, né, do aporte nessa arteríola. E aí você pode precipitar uma agudização da doença renal. Os desfechos para paciente renal também, que foi bom vocês perguntarem. Doença renal está super prevalente nos casos de óbito por Covid. Joia. Aliás, não joia, né? Mas existe risco... Existe risco de azitromicina se tornar obsoleta por mecanismo de resistência? Eu acredito que sim. Não mecanismo de resistência do vírus, porque o SARS-CoV-2 ele não sofre ação do macrolídeo. Mas por competição ribossomal, eu acredito que o vírus deve criar resistência aí, ou não, né? Não sabemos. É porque, na verdade, a azitromicina ela não é uma terapêutica eficaz. Então, para a gente falar dela se tornar uma droga obsoleta, ela precisava primeiramente ser eficaz, mas ela não é um agente antiviral. Então, por competição, quem vocês acham que vai ficar aí, né? Ou o RNA da célula vai sofrer alguma alteração, porque ele não vai suportar vírus e macrolídeo agindo nele. Mas o período é pouco, né? Só de 5 dias, de repente nem acontece nada. Tem quanto tempo de isolamento após os sintomas? Essa convenção de 14 dias, ela não é uma matemática certa. Isso vem baseado da síndrome do Oriente Médio, que foi por um outro coronavírus, e pelo SARS-CoV-1, né, da síndrome respiratória aguda grave 2002. Se convencionou 14 dias porque é a média de replicação viral transmissora. Mas a gente sabe que um paciente, enquanto ele persistir com sintomas, a gente não pode jurar de pé junto que ele não transmite. Então, o ideal é que o paciente retorne às suas atividades. Vamos supor, a gente estamos em setembro, acabou a pandemia, uma pessoa com sintomas, eu vou liberar por 14 dias, a pessoa continua prostrada, continua miálgica, mantenha. Porque não só a parte respiratória, mas lembre que o vírus, por usar o ácido ciálico, que é um açúcar que tem em todo o corpo, você pode ter diarreia, você pode ter mialgia. Quem já teve influenza, você pode, e o Covid, você pode ter mialgia e artralgia por semanas. Então, é justo que você reavalie esse paciente. Liberar o paciente por 14 dias é uma convenção baseada em outras coronaviroses, mas não é um tempo exato. É paciente, individualizar paciente a paciente. Tem duas perguntas aqui de conduta. Paciente obeso, diabético e cardiopata que se infecta e está sintomático, qual seria a conduta? Bom, se ele estiver no início dos sintomas, ele está assintomático, assintomático e o PCR positivo, não faz nada, não faria nada. Ele está sintomático, isso. Se ele estiver sintomático, se estiver no início dos sintomas, se não estiver grave, cloroquina, azitromicina. E pode fazer também nitazoxanida e ivermectina. Se ele já tiver com síndrome respiratória aguda grave com mais de 7 dias, aí apenas enoxaparina profilática. Joia. No outro, paciente estaria assintomático, fez sorologia e deu IgM reagente. Deve ser não faria nada. Eu, Sara, não faria nada. Se não tem sintoma, eu vou tratar o quê? Exame? Eu não. É o caso dessa gestante que eu falei. Eu falei, sai do quarto, vai viver, vai dar um rolê pela casa e vai ser feliz. E sem tomar nada. Outra pergunta. E esses novos sintomas que estão surgindo, como cefaleia e diarreia, fala algo a respeito da fisiopatologia ou só dificulta? Eles não são novos, tá? Eu posso mandar também um quadrinho do espectro de manifestação. Qual é o grande problema de coronavírus? Diferente de influenza, que faz uma doença com critérios, SARS-CoV-2 não tem critério. O que é síndrome gripal? Falando de influenza A e influenza B. É o paciente que tem febre, normalmente a febre é alta, súbita, com tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos 3. Quais seriam esses? Cefaleia, artralgia e mialgia. Covid, o que é Covid-19? Conjuntivite, diarreia, artralgia, mialgia, cefaleia, afebril, febril, ageusia, anosmia, digeusia, enfim, odinofagia, coriza. Só que a prevalência desses sintomas é muito variada. Então, conjuntivite é 0,8%. Febre, na melhor das casuísticas, 40%.
Tosse parece ser o sintoma mais prevalente, é quase 70%. Então, coriza é menos de 10%, odinofagia mais ou menos 50%. Então, não dá para a gente agrupar e dizer que Covid-19 é isso. Covid-19 é qualquer coisa. Por quê? Porque o coronavírus, ele causa uma doença muito leve de resfriado. E agora, ele está demonstrando ser um causador também de síndrome respiratória aguda grave. Mas, na maioria das vezes, a pessoa vai ter uma leve cefaleia, com ou sem sintoma respiratório, e nem vai saber que foi Covid. Não são sintomas novos. Temos mais duas só. A taquicardia no quarto dia de sintomas pode ser sinal de alerta em pacientes sem fatores de risco? Taquicardia, tem que investigar se não é ansiedade. Taquicardia puramente, sem taquipneia, sem uso de musculatura acessória, sem hipoxemia, sem uma tomografia com padrão de vidro fosco acima de 50%, pelo menos acima de 30%, vale a pena a gente considerar e ponderar e conversar com o paciente se não é ansiedade. É um sintoma que tem trazido muito paciente a pronto-socorro, público e privado. Sensação de opressão, sintoma mesmo de ataque de pânico e transtorno de ansiedade generalizado. Júlia, temos mais uma, professora. Cardiopata inicia hidroxicloroquina em casa ou internado devido à arritmia que pode causar? Não interna. Se ele tiver um eletro de base que não mostra intervalo QT, aí pode usar. O tempo da cloroquina é pequeno. Eu queria aproveitar, se a cloroquina, coitada, está sendo uma vilã, né? O tempo que a gente usa é muito pouco. Não acredito que ela vai fazer maculopatia, não acredito que ela vai fazer uma alteração eletrocardiográfica. Eu já tive malária, já tomei cloroquina 14 dias, não morri, estou aqui. Não é esse o problema da cloroquina, né? A Sociedade Alagoana de Infectos, os infectologistas, eles não têm medo de prescrever a cloroquina e a gente repassa isso para o clínico. O problema é a falta de evidência, não é a pessoa vai fazer uma bradicardia. A gente já pegou em hospital paciente jovem que estava tomando cloroquina que fez bradicardia. É muito individual isso. Mas, obviamente, se a pessoa é cardiopata, qual é o tipo de cardiopatia? É uma valvopatia? É uma miocardiopatia dilatada, que a chance de ter uma alteração de arritmia é maior? Volto a dizer, a gente precisa ter bom senso e estudar o sintoma do paciente, a doença do paciente. Mas se vocês forem prescrever cloroquina, pode prescrever tranquilo, são 5 dias só. Não é uma dose tóxica, vai matar. Não é esse o problema. O problema é acreditar que essa droga que não tem evidência vai salvar a vida do paciente. Perfeito, prof. Eu estou pedindo aos colegas aqui que as outras perguntas, para a gente, a professora Rita já falou aqui comigo, para a gente já ir encerrando. E quem tiver mais perguntas, eu lembro que a senhora falou que poderia mandar, eu já abri para eles o direct do centro acadêmico, caso eles tenham perguntas, podem mandar por lá, que aí eu entro em contato com a senhora para a gente intermediar essas respostas. Pode mandar para mim por WhatsApp, não sei quando eu vou responder, mas um dia. Perfeito, mas fica professor. mais fácil, você faz um texto e eu vou respondendo pergunta a pergunta e você devolve, né? Acho que fica mais tranquilo, sim. Professora, essa semana a gente não se conhecia tão próximo, mas essa semana a gente conversou bastante sobre o encontro. Quero agradecer muito mesmo a senhora. Pedir desculpa pela correria que foi a questão do vídeo, mas foi um momento muito bom. Tenho certeza que todo mundo gostou. Tá todo mundo agradecendo aqui, falando que a senhora foi perfeita, maravilhosa. Oh, meu Deus. E realmente foi um momento muito bom. Tenho certeza que todo mundo gostou. Eu quero agradecer ao convite, a você, agradecer a Ritinha, agradecer a Gabi, né, que eu acho que entrou em contato comigo. Isso. A todos os meus alunos. Eu não quero ser injusta de citar os nomes, né, dos que são mais próximos a mim. Então, eu vou deixar um beijo carinhoso aos 112, excluindo você, Rita, e dos 114 que estão, e a mim, né, os 111, que estão assistindo com paciência uma live que vai aí 2 horas. Muito obrigada, espero ter repassado um conteúdo de qualidade, que possa ter acalmado vocês. Tenham paciência para aguentar tudo isso. Não se irritem com a faculdade, com a metodologia. Eu estou muito orgulhosa da UNIT, está sendo brava, está sendo valente de fazer o atendimento com essa metodologia, que não é fácil. Eu digo isso porque minha filha também está. Eu sei que muitas críticas vêm, a gente está fingindo que está aprendendo, está fingindo que está fazendo, mas, gente, está todo mundo tentando se colocar no mundo. Né? Não dá para o mundo parar, senão a gente realmente fica paranoico. Eu estou trabalhando mais do que trabalhava.
Então, assim, vamos tentar todo mundo se unir. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Eu agradeço pela oportunidade de fazer a live, porque realmente eu não queria, né? Não dá para eu falar em 15 minutos, a Sara fala muito. Então, muito obrigada, uma boa noite. Eu vou continuar aqui com as minhas meninas trabalhando, sem limites para sonhar, já dizia Fábio Júnior. Um beijo. Arthur, eu já lhe amo. Vá malhar para emagrecer. Olha o IMC. Com certeza. Ritinha, eu te amo tanto, criatura, que não cabe em mim. Um beijo gigante. Beijo. Fiquem com Deus. Sarita, que presente, Sarita, que presente. Muito, muito obrigado. Realmente foi um problema de comunicação comigo, com o Arthur, porque quando você me sinalizou que estava tudo ok, eu conversei com o Arthur e eu tive a percepção que ele tinha entendido que estava tudo ok. Sara, em menos de 5 minutos, Arthur conseguiu articular, agora tem menos pessoas na sala, mas chegou um momento de 130 pessoas. Veja como você é importante, veja como você contribui. Eu também te amo muito, tu sabe disso, Sarita, muito, muito. Beijo, e o IESC está de parabéns por estar proporcionando isso para vocês, ok? Beijo grande. Tá sem áudio, prof. Sei como é que eu saio, como é que eu faço para sair? Eu sou meio lesada para essas coisas de internet. Tem um telefonezinho vermelho aí, a senhora aperta nele E o link, você me manda depois, Arthur? Manda. Eu vi agora as mensagens. Ai, que lindo, Múcio, Patrícia. Meu Deus, tem mensagem, olha. Ah, olha, Arthur, um beijo, me manda o link, que eu vi que tá gravando, né? Mando sim. Beijos. Assim. Beijão, Beijo. Amo vocês, estou com saudade. Arthur, parabéns, meu menino, você é meu orgulho. Tô levando um cacete lá no grupo do IESC, do encontro, que eu não falei. Eu quase sobrou para mim também um tapa aqui, eu senti. Mas, enfim, realmente foi um problema de comunicação, mas você foi muito feliz na articulação, certo? E um número expressivo de alunos teve essa oportunidade, e eu estou muito feliz mesmo, por a Sara ter sido uma responsabilidade minha, e ela ter conseguido, de fato, eu acho que ela agregou muito, mas muito mais, dessa forma do que ela ter mandado 15 minutos de mensagem. Ah, com certeza, isso aí não tenho dúvida, realmente foi um momento que a gente não esperava tanto, tenho certeza que surpreendeu, apesar da gente saber que Sara é do jeito que é, surpreendeu, foi excelente mesmo. Um beijo a todos e uma boa noite, minha gente. Prof, fiquem felizes, eu acho que a Sara acalmou os nossos corações. Nem todos vamos ter as fases mais difíceis, nem todos vamos morrer de Covid. Nós vamos viver para contar a história. Um beijo carinhoso para todos vocês. Isso mesmo.